Olá, boa noite, 6h01. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Segunda fase do mutirão do júri da comarca de Belo Horizonte realiza 107 sessões em 18 dias úteis. Banco é condenado a indenizar mulher trans. Encerrada a 52ª edição do FONAGE, com leitura da Carta de Belo Horizonte. A entrevista de hoje é com o ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, participou nesta quinta-feira do Café com Mutirão. O evento marcou o encerramento da segunda fase do mutirão do júri da comarca de Belo Horizonte. Em 18 dias úteis, foram realizadas 107 sessões, que resultaram em 45 absolvições, 45 condenações, 2 prescrições e 15 desclassificações para outros tipos penais. O mutirão começou no dia 6 de novembro e realizou uma média de 6 julgamentos por dia, em 15 salas oferecidas pela Universidade FUMEC em Belo Horizonte. Somada com a primeira fase do mutirão, que ocorreu em julho deste ano, foram 307 sessões realizadas. A juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, disse que o objetivo do mutirão foi alcançado. Ela destacou que o número de sessões realizadas nos mutirões é equivalente a 1 ano e 6 meses de trabalho. O nosso objetivo, que era o de desafogar a pauta do segundo tribunal do júri, foi realizado com um trabalho equivalente a 1 ano e 6 meses. E isso representa uma entrega da prestação jurisdicional para a sociedade, vítimas e seus familiares, para o próprio acusado. Então a missão foi cumprida. Nessa segunda edição, nós realizamos efetivamente 107 sessões, apenas uma não foi possível realizar e tampouco designá-la para o período do mutirão. Mas os esforços foram bastante efetivos, né? E nesse total, primeira e segunda edição, 307 sessões são muito significativas, a ponto de ter chamado a atenção do Conselho Nacional de Justiça, esteve recentemente no Tribunal de Justiça de Minas, e eles ficaram impressionados com a logística, a capacidade de absorção de julgamentos. E isso se deve à conjugação de esforços, né? De juízes, servidores, colaboradores terceirizados, nossos parceiros, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, e a FUMEC, que nos recepcionou com esse espaço. Foi realmente um projeto grandioso e bastante exitoso. Todos os processos são do segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte e contaram com o auxílio de 25 juízes cooperadores, 29 promotores públicos e 12 defensores públicos. A pauta do segundo Tribunal do Júri, que já havia avançado para o ano de 2026, foi reduzida para o meio do ano de 2024. Banco é condenado a indenizar mulher trans. Os detalhes com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A indenização por danos morais foi fixada em R$15 mil pela 12ª Câmara Cível do TJMG, que manteve sentença da comarca de Belo Horizonte. Segundo o processo, a mulher trans teve o nome modificado no registro civil, mas não no cadastro da instituição financeira, o que causou diversos constrangimentos à consumidora. Apesar de ter cumprido todos os trâmites legais e informado ao banco da mudança, o cadastro dela em alguns documentos, como faturas de cartões e dados para transferência bancária, não foi alterado. A instituição financeira argumentou que a cliente não demonstrou ter entrado em contato com a empresa para solucionar o problema. O banco foi condenado em 2 instâncias a alterar o nome da cliente no cadastro, além do pagamento de indenização por danos morais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. STF decide que ação por dano moral em voos internacionais pode ser ajuizada em até 5 anos. Informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou que as ações que visam o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de problemas em contratos de transporte aéreo internacional podem ser ajuizadas em até 5 anos. O prazo está previsto no Código de Defesa do Consumidor e vale para situações como atrasos de voos. Por unanimidade, os ministros acolheram embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Os embargos foram apresentados por uma passageira que havia ajuizado a ação de indenização em razão de um atraso de 12 horas num voo da Air Canada. A Justiça Paulista condenou a companhia aérea ao pagamento de R$6 mil a título de danos morais. A tese tem repercussão geral. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. A seguir no próximo bloco. Encerrada a 52ª edição do FONAGE, com leitura da Carta de Belo Horizonte. E ainda, a entrevista de hoje com o ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça. Ele proferiu palestra no segundo dia do Fórum Nacional dos Juizados Especiais no TJMG. São 6h07. Nós voltamos daqui a pouco, em instantes, com mais informações. Aguarde. Realizada a 16ª edição da Semana da Poesia no Fórum Lafayette com o tema Por Mais Poesia e Gentileza entre as Pessoas. As informações com Kátia Matos. A Semana da Poesia foi realizada no Fórum Lafayette, na unidade Raja Gabaglia. Desta vez o tema foi Por Mais Poesia e Gentileza entre as Pessoas. Foram apresentadas as poesias de servidores que trabalham no Judiciário Mineiro. Cada poeta recebeu uma homenagem dos organizadores. Jovens aprendizes do Fórum interpretaram os poemas. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, disse que trazer a arte para o Judiciário é uma forma de transformar o ambiente. Nós aqui que lidamos com as dores, as angústias, as expectativas do cidadão, nós também temos um momento de arte, de descontração, de poesia e descobrimos nossos artistas que existem aqui também no Fórum Lafayette. O diretor do Foro de Belo Horizonte, juiz Sérgio Henrique Cordeiro, ressaltou que a arte ajuda a aproximar e integrar a comunidade com o Poder Judiciário. É muito importante o próprio tema, né, por mais poesia e gentileza. Ele faz muito isso de você trabalhar com toda essa questão da criatividade dos nossos servidores, colaboradores, magistrados, né, a integração com a comunidade, com uma coisa tão bonita como é a poesia. A Semana da Poesia é realizada todo ano no Fórum Lafayette. Este já é o 16º ano. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A 52ª edição do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, foi encerrada hoje no TJMG em Belo Horizonte. O evento contou com a participação de magistrados e representantes dos tribunais do país. Após 3 dias de debates, foi feita a leitura da Carta de Belo Horizonte e ocorreu a eleição da nova presidência do FONAGE. Foi eleito o juiz Valmir Alaércio dos Santos, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O segundo dia do fórum, nessa quinta-feira, o destaque foi a palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela, sobre GESP, Objetivo, Informalidade e Tecnologia para a Justiça Efetiva. O ministro abordou o potencial das ferramentas tecnológicas voltadas para recursos repetitivos nos juizados especiais e as características democráticas dessas unidades. E a entrevista de hoje é com o ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça. O ministro conversou com o repórter Cid Marcos. Vamos acompanhar. Eu recebo agora aqui no estúdio o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela, que tomou posse no dia 22 de novembro em Brasília. Tudo bem, ministro? Tudo bem, uma alegria retornar a esta casa, que é uma casa minha há 35 anos. Alegria nossa, né, de ter o senhor por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Ministro, o senhor acha que a justiça brasileira evoluiu com o passar do tempo e tem alcançado a população mais humilde
no nosso país? Eu acho que sim. Nós podemos tomar por base, por exemplo, o 52º FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. E é importante porque esse é o órgão encarregado de uniformizar procedimentos para facilitar a atuação dos juízes lotados nos juizados especiais. Nós devemos nos lembrar que a primeira lei dos juizados especiais, ela 7.244, ela é de 1984. Então ela veio com essa intenção humanista de poder levar até aquelas pessoas carentes que não teriam condições de contratar um advogado para estar perante um juiz, para fazer os seus reclamos, ou até porque o valor da sua causa financeiramente observado, ele seria muito pequeno e não seria atrativo ou atraente para os profissionais. Então, essa já é uma forma de humanizar a sociedade. Isso veio aprimorado com a Lei 9.099, que é a atual dos juizados nossos especiais, né? E com a Constituição de 88, nenhuma lesão passou a ser subtraída da apreciação de um juiz. Equivale dizer que tudo aquilo que ocorre na sociedade, o judiciário pode sim interpretar uma lei e aplicar aquele dispositivo naquele fato. Então, são situações advindas agora, a partir da Constituição de 88, que antigamente nós não tínhamos. Então, a lei evoluiu, a Constituição, que é a mãe das leis todas, ela evoluiu, e o Judiciário tem dado mostras de ter evoluído. Por quê? O número de demandas que é trazido, ao Poder Judiciário mostra que, apesar de todos os problemas que o Judiciário enfrenta, a sociedade ainda acredita muito no Poder Judiciário. Ministro, o senhor ficou 35 anos na magistratura em Minas Gerais, agora o senhor chega ao Superior Tribunal de Justiça. Como o senhor recebe este novo desafio em uma corte superior? O primeiro desafio é com o próprio estado de Minas. Minas, ele congrega todas as regiões do Brasil inteiro e é o segundo tribunal de justiça do Brasil. E nós não tínhamos, há 20 anos, um representante oriundo dos quadros do Poder Judiciário mineiro. Então, além daquela missão constitucional de padronizar, depois de interpretar a legislação federal, dentre outras, no Superior Tribunal de Justiça, eu represento as Minas Gerais. Ministro, então aproveitar para justamente perguntar e insistir um pouquinho mais nisso, o senhor acaba de dizer aqui, de um representante de Minas Gerais, e o que isso significa, né, para a Justiça do Estado ter mais um ministro mineiro no Tribunal da Cidadania. O juiz, para julgar, ele precisa conhecer. Obviamente, aquele juiz que edificou a sua carreira dentro de uma determinada unidade geográfica, ele tem uma compreensão do direito segundo aquela unidade. Então, eu sou um juiz de tradição mineira, com um jeito mineiro de ser. E é esse jeito mineiro de ser, com a tradição da interpretação que o Poder Judiciário de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz das leis para aplicar o direito, é o que eu pretendo levar a nível de sodalício da cidadania, que é o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Agradeço, ministro, pela entrevista. Foi muito bom ter o senhor aqui. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para retornar a esta casa. 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, bom fim de semana para você, para sua família e até segunda-feira. Tchau!